O Ministério da Magia é uma instituição máxima de governo bruxo no Reino Unido, e desde a sua criação em 1707, diversos ministros da magia assumiram o cargo, moldando a sociedade mágica de maneiras distintas. Nesse vídeo vamos listar todos os ministros da magia da história, detalhando seus mandatos, feitos e desafios. Fica comigo que você vai se amarrar nesse vídeo. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto. Antes, rapidinho aqui, galera, vai deixando o teu like, a tua inscrição. Pô, deu um maior trabalhão aí pegar todos esses dados de todos os ministros da magia da história de Harry Potter. E vai ser muito legal se eu ganhar como prêmio o teu like, a tua inscrição. Se você não gostar, não tem problema, não precisa. Mas aqui no começo, pelo menos, dá essa força lá. No final, se não gostar, você desdá. De qualquer forma, galera, já te agradeço de coração por estar aqui. Valeu! Ulick Gump, o primeiro ministro da magia da história do mundo bruxo e ex-chefe do Wizengamot. Ele foi eleito democraticamente para o seu cargo e o seu mandato durou de 1707 até 1718. Gump teve a difícil missão de liderar a comunidade bruxa em um período de grande adaptação ao Estatuto Internacional do Sigilo. Seu maior legado foi a criação do Departamento de Execuções das Leis da Magia. Uma curiosidade interessante é que quando existe a necessidade do ministro da magia visitar o primeiro-ministro trouxa, quem avisa sobre a reunião é um retrato de Ulick Gump, que fica pendurado no escritório do primeiro-ministro trouxa no número 10 da Downing Street. Damocles Roll. O Roll chegou ao poder prometendo políticas rígidas contra os trouxas, acreditando que a comunidade bruxa deveria revidar contra qualquer tentativa de interferência. O seu mandato durou de 1718 até 1726 e foi eleito democraticamente. Com a sua agenda anti-trouxa e mandato extremista, Roll foi o responsável pela criação da prisão bruxa mais famosa do universo de Harry Potter, a prisão de Azkaban. Ele viu que a presença dos dementadores na ilha poderia ser uma vantagem. Eles poderiam ser usados como guardas, poupando tempo, problemas e despesas para o ministério. Suas constantes medidas extremistas geraram descontentamento pela comunidade bruxa, resultando em sua censura pela Confederação Internacional dos Bruxos. Ele foi forçado a renunciar. Perseus Parkinson. Perseus assumiu o ministério dando continuidade às mesmas ideias do seu antecessor, o Damocles. Seu mandato durou de 1726 até 1733. Ele tentou aprovar uma lei proibindo casamentos entre bruxos e trouxas e mesmo com os preconceitos com relação aos trouxas, que ainda era forte na comunidade bruxa, essa ideia foi rejeitada pela sociedade bruxa, que desejava mais estabilidade. Parkinson recebeu o impeachment e deixou o cargo. Eldritch Diggory. Depois de vários anos com ministros extremistas, o Diggory chega com ideias mais racionais e seu mandato durou de 1733 até 1747. Ele foi um ministro extremamente popular e por muitos um dos melhores que existiram na história bruxa. Ele foi responsável pela criação do programa de recrutamento de aurores, que é importante até os dias de hoje. Depois de um dia visitando a prisão de Azkaban, o Diggory ficou horrorizado com a prisão e como ela funcionava. Depois disso, ele tentou criar vários projetos para reformulação da prisão, mas nesse meio tempo acabou falecendo no cargo devido à varíola de dragão. Eldritch Diggory era lufano e existe um quadro nele na sala comunal da Lufa-Lufa. Albert Booth. Albert Booth, como ministro da magia, era carismático e nada além disso. O seu mandato durou de 1747 até 1752 e para muitos da comunidade bruxa foi um dos piores ministros da magia de toda a história. Qualquer semelhança aí com Lockhart não é coincidência. No mandato, o Albert enfrentou uma das rebeliões dos duendes no século XVIII e sua liderança foi um tremendo fracasso. Depois de inúmeras falhas contra os duendes, ele deixou o cargo. Basil Fleck. Basil Fleck é lembrado como o ministro de mandato mais curto, durou apenas 2 meses. A rebelião dos duendes ainda acontecia, mas quando Fleck assumiu, tudo ficou pior. Os duendes se aliaram aos lobisomens e isso assustou tanto Basil Fleck que ele renunciou ao cargo. Hephaestus Gore.
O Gore é um dos primeiros aurores gerados pelo programa lá do Eldritch Diggory e o primeiro auror a assumir o cargo de ministro da magia. O seu mandato foi de 1752 até 1770 e ele foi responsável por reprimir revoltas de criaturas mágicas, como finalmente a revolta dos duendes. Ele também fortaleceu Azkaban. Maximilian Crowdy. Crowdy era pai de 9 filhos e um líder bem carismático. Seu mandato durou de 1770 até 1781 e nessa época os grupos extremistas de sangue puro estavam crescendo cada vez mais. Crowdy, de maneira muito eficaz, combateu esses grupos, estabilizando a comunidade bruxa. Ele é considerado um dos melhores ministros da magia. Morreu misteriosamente, gerando várias teorias da conspiração. Porteous Knatbull. Porteous teve o seu mandato de 1781 até 1789. Ele foi chamado para ajudar com a saúde mental do rei George III, mas quando o primeiro-ministro trouxa revelou que acreditava em magia, os trouxas acharam que ele era maluco e acabou perdendo o cargo. Unctus Osbar. Osbar teve seu mandato de 1789 até 1798. Ele ficou famoso por ter sido considerado muito influenciado por famílias sangue puro ricas, principalmente, e poderosas, né? Principalmente os Malfoy. Acreditava-se que Osbar era um mero fantoche de Septimus Malfoy nessa época aí. Artemisia Lufkin. Artemisia teve seu mandato de 1798 até 1811 e foi a primeira mulher a ocupar o cargo. Fundou o Departamento de Cooperação Internacional em Magia em um tempo de desarmonia entre as comunidades bruxas mundo afora e trouxe a Copa Mundial de Quadribol para o Reino Unido. Ela também até os dias de hoje é considerada uma das melhores ministras da magia de todos os tempos. Grugan Stump. O Stump foi ministro de 1811 a 1819. Ele é considerado um dos ministros mais populares de todos os tempos e foi grande fã de quadribol. Com isso, criou o Departamento de Jogos e Esportes Mágicos e estabeleceu leis sobre criaturas mágicas. Stump é mais um dos orgulhos da Lufa-Lufa em Hogwarts. Josephina Flint. A Josephina Flint foi ministra de 1819 até 1827. Ela tinha a política extremista e visão antitrouxa. Ela acreditava que novas tecnologias como o telégrafo poderiam interferir e atrapalhar a magia e causar algum mau funcionamento das varinhas. Ela é considerada uma das piores ministras que já existiram. Otaline Gamble. Otaline acreditava no potencial intelectual dos trouxas e criou comitês para estudar suas invenções e inovações. O seu mandato foi de 1827 a 1835. Uma curiosidade interessante é que Otaline foi uma das precursoras para a criação do Expresso de Hogwarts, usado até os dias de hoje. Rodolphus Lestrange. Rodolphus teve o seu mandato de 1835 até 1841. De maneira inesperada, tentou fechar o departamento de mistérios do Ministério da Magia, obviamente sem sucesso. Mais tarde renunciou por problemas de saúde que foram amplamente divulgados como incapacidade de lidar com as tensões do cargo. Hortensia Millipede. O seu mandato durou de 1841 até 1849 e ela criou mais legislações do que qualquer outro ministro aí, incluindo algumas bem absurdas. Como por exemplo, regulamentação sobre a altura de chapéus pontudos. Esses absurdos acabaram resultando na sua queda política. Evangeline Orpington. A Evangeline foi ministra de 1849 até 1855 e era amiga da Rainha Vitória. Entretanto, a Rainha Vitória nunca descobriu que Evangeline era bruxa e muito menos ministra da magia. Ela foi a criadora da plataforma 9¾ e uma curiosidade é que acredita-se que ela interferiu magicamente na Guerra da Crimeia. Priscila Dupont. A Priscila teve seu mandato de 1855 até 1858 e ficou conhecida pelos problemas com o governo trouxa. Travou uma guerra pessoal contra o primeiro-ministro Lord Palmerston, causando conflitos diplomáticos. Ela costumava aterrorizar o primeiro-ministro trouxa, transformando coisas em seus bolsos em ovas de sapo.
Dugald Macphail. O Dugald garantiu um período de paz e tranquilidade para a comunidade bruxa, enquanto o parlamento trouxa enfrentava crises. O Dugald teve o seu mandato de 1858 até 1865 e foi um dos criadores do Noitebus. Ferris Spavin. Spavin foi um dos ministros mais longevos da história e durou no poder de 1865 até 1903, por 38 anos. Se aposentou aos 147 anos depois de Wisingamot, na sua época, recomendar sua saída devido aos atos meio que de caduquice. Venusia Crickerly. Venusia foi a segunda ex-auror a assumir o cargo de ministra da magia e durou de 1903 até 1912. Não existem muitos registros seus, apenas que morreu em um acidente com mandrágoras no jardim. Archer Evermond. Evermond foi o ministro da magia entre os anos aí de 1912 e 1923. Ele ficou bem marcado por proibir bruxos de ajudarem os trouxas na Primeira Guerra Mundial, uma decisão que muitos não concordavam. Inclusive Henry Potter, o avô de Tiago Potter. Lorcan MacLeod. Esse é um caso extremamente engraçado. MacLeod foi ministro da magia de 1923 até 1925, durou apenas 2 anos. Ele era um bruxo muito talentoso, mas tinha algumas peculiaridades. Ele só se comunicava em monossílabas e se expressava com baforadas de fumaça que ele produzia através da ponta da sua varinha. Graças a essas maluquices aí, foi removido do cargo. Hector Foley. O Hector foi de 1925 até 1939 e sem dúvida foi votado por causa da sua diferença marcante para MacLeod. O efervescente e extravagante Foley não levou suficientemente a sério a ameaça apresentada à comunidade bruxa mundial por Gellert Grindelwald e por isso pagou com seu emprego. Leonard Spencer Moon. Um ministro sólido que subiu na hierarquia como menino de chá no departamento de acidentes e catástrofes mágicas. Seu mandato durou de 1939 até 1948 e supervisionou um grande período de conflitos internacionais entre bruxos e trouxas. Teve um bom relacionamento de trabalho com Winston Churchill. Com a ajuda de Alvo Dumbledore, foi extremamente importante para o gerenciamento do conflito contra Grindelwald. Wilhelmina Tuft. Tuft era uma bruxa alegre e governou em um momento de paz de 1948 até 1959. Ela infelizmente acabou falecendo por alergia a doces de Alihosti, que são doces que te fazem rir. Ignatius Tuft. Ignatius é filho da Wilhelmina e ficou no poder de 1959 até 1962. Ele se aproveitou da popularidade da sua mãe para receber votos e entrar no poder. Mas ele foi expulso do poder depois que o seu programa de criação de dementadores acabou sendo esmagadoramente impopular. Ele é considerado um dos piores ministros da magia. Nobi Lich. Primeiro-ministro da magia nascido trouxa. Seu mandato durou de 1962 até 1968 e a sua nomeação causou consternação entre a velha guarda, os sangue puros, né? Muitos renunciaram aos cargos governamentais em protesto. Sempre negou ter qualquer coisa a ver com a vitória da Inglaterra na Copa do Mundo de 1966. Ele acabou deixando o cargo após contrair uma doença muito misteriosa. Muitos acreditam que Abraxas Malfoy foi responsável pela sua saída, mas nunca foi provado. Eugenia Jenkins. A Jenkins lidou competentemente com os motins de sangue puro durante as marchas dos direitos dos abortos no final dos anos 60. O seu mandato durou de 1968 a 1975, mas logo foi confrontada com a primeira ascensão de Lord Voldemort. Jenkins logo foi destituída do cargo por ser inadequada para o desafio. Harold Minchon. Visto como um linha dura, ele colocou ainda mais dementadores ao redor de Azkaban. Junto com a Eugenia Jenkins, ele foi incapaz de conter o que parecia ser a ascensão imparável de Voldemort ao poder. Millicent Bagnold.
Bagnall teve seu mandato de 1980 até 1990 e foi uma ministra altamente capaz. Assumiu o comando no auge da Primeira Guerra Bruxa e ascensão de Voldemort. E ela também viu a misteriosa queda de Voldemort contra o bebê Harry Potter. Nessa noite, a Bagnall ignorou totalmente o Estatuto de Sigilo da Magia e deixou os bruxos comemorarem do jeito que eles quisessem o fim de Voldemort, o que resultou em um dia bem esquisito para vários trouxas. Bagnall foi da Corvinal e é considerada uma das melhores ministras já existentes. Cornelius Fudge. Fudge ficou no poder de 1990 a 96 e foi um político de carreira que gosta demais da velha guarda. A negação persistente da ameaça contínua de Lord Voldemort acabou custando-lhe o cargo. Rufus Scrimgeour. Scrimgeour ficou de 1996 até 97. Ele foi o terceiro ex-auror a assumir o cargo. Prometeu uma repressão aos simpatizantes de Voldemort, mas morreu no cargo pelas mãos de Lord Voldemort. Pius Thicknesse. Pius ficou de 97 a 98, mas ele foi omitido da maioria dos registros oficiais porque ele estava sob a maldição Impérios durante todo o seu mandato e inconsciente do que ele estava fazendo. Kingsley Shacklebolt. O Kingsley Shacklebolt teve o seu mandato de 1998 até 2019 e supervisionou a captura dos comensais de Voldemort e apoiadores após a queda de Voldemort. Inicialmente nomeado como ministro interino, Shacklebolt depois acabou virando eleito para o cargo. Ele reformulou totalmente o Ministério da Magia e a prisão de Azkaban, tirando os dementadores como os guardas. E por fim, Hermione Granger. Hermione assumiu o posto de ministra da magia em 2019 e está até os dias de hoje. Ela ainda luta pelas minorias como os elfos domésticos e também pela reformulação das leis mágicas, pela igualdade de direitos entre bruxos e nascido-trouxas. É isso aí, galera, mais um vídeo aqui de Harry Potter, e dessa vez um vídeo bem legal que eu gostei demais de fazer, cara, sobre todos os ministros da magia da história de Harry Potter. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo aqui, galera, já vai deixando teu like, a tua inscrição, ajuda a gente pra caramba, tá? Eu agradeço de coração toda a ajuda que você dá aqui pro canal, galera. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!